Cultura e contratação. Como construir equipes de alto desempenho na advocacia e também em outros setores aí de serviços, em todas as áreas. Hoje nós vamos falar muito sobre isso e temos uma convidada especial para falar que já já nós vamos anunciar. Meu nome é Marcelo Benevides, eu sou o CEO do escritório Marcelo Benevides Advogados Associados e ao meu lado a flor mais bela do meu jardim, Ellen Viana Benevides. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ellen Viana Benevides, sou sócia proprietária da Seguro.com Corretora e hoje estamos aqui com a Nídia, que além de nossa amiga, é uma excelente treinadora e especialista em gestão de pessoas. Muito bom. Nídia Curi é especialista em gestão de pessoas, treinamento, contratações, a pessoa certa para você que está buscando aí montar uma equipe de alto desempenho para que seu negócio evolua. É ela. Muito bem-vinda, minha amiga. É um prazer estar com você aqui hoje. Prazer o meu estar aqui. Primeiro podcast da vida. Muito e legal. Com vocês, né? Assim, Pô, que legal. Fico feliz, honrada, né? feliz também. Casal querido. Muito e bom. Vamos ter muita troca boa aqui hoje, né? Pô, com certeza. A gente fala muito, né? A gente conversa muito sobre essa questão de contratações e tal. Mas até antes da gente falar de contratação, até para a gente quebrar um pouquinho o gelo, queria que você falasse como que começou a tua história nessa área do RH, como que você se descobriu, né? Pô, agora eu vou trabalhar com isso. Esse é meu caminho. Bom, vamos lá. Vou tentar dar uma resumida, tá? Sempre soube intuitivamente que meu forte era pessoas, e de fato mas sem deixar resultados de lado, né? Eu sou uma pessoa que tenho muito foco em pessoas e em resultado. E eu engravidei com 18 anos. Então, lá atrás, no comecinho da minha trajetória de carreira mesmo, eu trabalhava na João Fortes Engenharia e engravidei. E aí eu tive que pausar, né, o trabalho em si por opção mesmo. Eu falei, olha, eu vou ficar com meu filho por um tempo. E aí eu dei uma pausa na carreira por 2 anos e meio, mais ou menos. E quando eu busquei me recolocar, eu falei assim, bom, eu tenho que ver algo onde eu consiga fazer grana e ter tempo disponível para o João Pedro. E aí, assim, não quis me recolocar em construtora, do jeito que era na João Fortes Engenharia. E aí eu falei, bom, vou fazer o que eu sei fazer naturalmente, vou trabalhar com vendas. E aí eu fui trabalhar com vendas, e aí daqui a pouco a gente vai entrar em soft skills, né? Muito rapidamente eu me destaquei, me tornei gerente, e aí como gerente eu também fui me destacando, me tornei supervisora, dentro do varejo carioca, em grandes marcas, dentre elas Farm, Animale, Caramba. Espaço Fashion, Sacada, Zinzane, Dress-Shoe, enfim, bastante lojas, Maria Filó. E aí, dentro desse modelo, né, de gestão / supervisão no varejo, o gerente, ele se é sênior, ele faz toda a parte de RH, de treinamento da própria equipe, de DP também, porque a contratação é feita pelo gerente, né? Contratação que eu digo de assinar a carteira mesmo. O gerente, ele é de fato um cargo de confiança. E aí, assim, quando o Rafael, meu esposo, começou a mudar a mentalidade, querer empreender, ele foi me puxando para isso. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer agora, né? Independente de formação acadêmica, eu tinha uma habilidade que eu adquiri em 20 anos no varejo. E aí eu falei, bom, eu tenho como pegar toda essa minha habilidade, Todo esse know-how, né? E adaptar ele para uma metodologia de treinamento. Por quê? Porque eu me destacava com as minhas equipes. Os turnovers eram os menores. Eu era a gerente ou supervisora que treinava outras gerentes ou outras supervisoras. Então, assim, eu falei, olha, tem um método aqui que já é de sucesso, que já tem 20 anos aí de comprovação, né? E aí eu fui adaptando. Óbvio que colocando muito de curso também que eu fui fazendo e aprendendo, mas surgiu assim.
Ah, muito legal. Fala. Não, eu ia perguntar, você fez formação em coach também? Fiz. A gente... Não apenas em coach, mas Ah, fiz. sim. Fiz. Porque o coach, né, tem muita gente que tem preconceito, né? Eu tenho formação de coach, master coach, mas ele abre muito a nossa mente e para lidar com pessoas, a gente tem uma nova ali, começa a ter novas perspectivas, Sim. né? Porque o coach ele faz isso, ele ajuda a gente a olhar com o olhar do outro, né? Isso é a mudar a nossa lente, a não. Isso é uma coisa que para mim impactou muito, né? Inclusive na contratação. Porque assim, quando você vai expandindo, né? Uma mente que expande, ela não tem como voltar a ser a mente antiga. Einstein já falava isso. Mas assim, o coach tem tudo isso que você falou, mas dentro do que eu acredito, para treinamento, para desenvolvimento, para contratação, o coaching ele traz um dos pilares que eu acho assim que é muito importante qualquer empresa ter. Por quê? Porque valor, princípios pessoais, a gente vê dentro da técnica de coaching, dentro das crenças, né? Das crenças pessoais. Então, assim, uma empresa de sucesso, uma empresa bem estruturada, ela tem que ter 3 pilares que caminhem juntos. Cultura estabelecida e cultura viva, onde o valor vai estar inserido dentro, pessoas e processos. Então, assim, o coaching ele acaba sendo muito aplicado. Por quê? Porque tudo vai passear pelas crenças. Não tem como. As crenças, elas de fato, ou nos limitam, ou nos impulsionam. A depender de como a pessoa se vê, a depender de como a pessoa olha para o outro. Então, assim, é um misto bem bacana. E o coaching, de fato, traz... agrega esse valor, né? Sim, com certeza. Eu tenho uma pergunta, Nídia, com relação aos seus treinamentos, né? Ele é totalmente, ele é voltado para a equipe, mas você faz uma análise individual de cada ali funcionário? Você consegue ter uma visão da equipe de uma forma individual? Depende do produto que a pessoa contratar, né? Mas tem treinamentos que são com foco geral. Treinamento para instalar cultura. Eles são personalizados de acordo com a cultura do escritório ou da empresa, mas de uma forma mais ampla. Agora, se contratam na minha empresa diagnóstico 360 de toda a equipe para fazer uma pesquisa de clima organizacional e posterior a isso um treinamento, tem como o treinamento mesclar um pouco do que é a necessidade geral percebida dentro daquela equipe ou dentro daquela empresa. Então, varia, mas tem sim. Tem inclusive, assim, como fazer treinamento aí mais para gestor mesmo, né? Mas um treinamento mais focado e mais direcionado exclusivamente para o gestor, dentro de uma competência ou de uma habilidade que esse gestor precise desenvolver, que de repente não está se atentando para isso. O que eu penso, assim, você falou uma coisa que é muito interessante, né? Que pessoas, elas são fundamentais, né? Para qualquer coisa, né? Principalmente para o negócio. Tô vendo uma série, o nome da série é 90 Dias para Ficar Milionário, né? Então eles pegam um cara que é na minha lista pra bilionário, assistir. Botam ele na cidade. botam ele na cidade com $100 no bolso e uma caminhonete velha e fala, meu amigo, se vira, você tem 90 dias para criar um negócio milionário. E ele cria. E aí o que eu percebo é que eles conseguem evoluir dentro do programa em razão das conexões. São as pessoas ali que eles vão diagnosticando, pô, essa pessoa aqui é boa nisso, essa pessoa aqui ela vai me ajudar naquilo tal, aquele ali tem experiência com a parte de fundição, de ferros, esse aqui, isso. Cara, e eles conseguem, é uma habilidade que eles têm ali de reconhecer quem é que pode realmente ajudá-los. E não só isso, não só no interesse, mas também trazendo algo para a comunidade, né? Bacana, né? Que eu penso isso também como um escritório, né? Não é? Sim. Como que eu posso agregar, como que a gente pode agregar também na vida dos nossos colaboradores, né? Isso é muito importante, né, Marcelo? Porque, assim, Daniel Goleman vai falar que as pessoas que mais se destacam, né, foi feita uma pesquisa em Harvard, comandada por ele por anos, né?
E as pessoas que mais se destacaram, no geral, na vida, no geral, não foram as pessoas que tinham o maior QI, mas foram as pessoas que tinham o maior QE. Então, assim, quando a gente fala, e aí entra nas soft skills, né? A pessoa que ela tem uma habilidade de olhar além, de olhar para o emocional, de olhar para o comportamental, é uma pessoa que se destaca. Então, óbvio que a hard skill tem que estar ali acompanhando também. Mas quando a pessoa tem esse olhar geral do todo, perceber, caramba, como que eu mexo numa equipe, é a pessoa certa no lugar certo, que conexão eu faço, o que eu coloco, como que eu encaixo. Porque às vezes a pessoa tá só desempenhando uma função que não é a melhor para ela estar desempenhando, né? Sim. E uma mexida, uma dança das cadeiras faz essa pessoa performar melhor, se envolver melhor com o todo e entregar melhor pro escritório. Então, assim... Sim. O que eu achei fascinante numa coisa também, tô te dando vários spoilers, né? Você quer ver, mas pode deixar depois. Quando você vê, você vai falar, aí foi isso aí que o Marcelo falou. Mas você não vai, agora você não vai conseguir pegar, assim, falando assim, você não vai conseguir pegar. Mas eu percebi também ali que eles estão o tempo inteiro assim, não precisa me pagar nada agora, né? Não quero que você me pague. Eles se apresentam e falam, olha, eu posso ajudar aqui, fazer isso, isso. Os bilionários, né? Que estão sem nada, sem contatos, sem dinheiro, sem nada, eles não têm nada. E eles oferecem ali a mão de obra deles, né? Para evoluir com o negócio que já existe lá, para depois eles falarem, olha, eu tenho uma ideia, a gente pode implementar isso, isso e isso. Você acha que falta isso um pouco hoje por parte dos colaboradores, deles se apresentarem um pouco mais, se colocarem, essa consciência muitas vezes, porque uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, eu não fui paga para isso, mas ela nunca vai ser paga, porque se ela não se propõe, né? Você acha que isso talvez falte um pouco ainda? Aqui no Brasil, as pessoas têm um pouco mais essa consciência, não, vou colocar para tentar. Tem outro lado também do patrão, que é filho da mãe, que pega o cara e não reconhece, e ele fica lá naquela função e não recebe para aquilo. A gente sabe que tem isso, mas eu tô falando dentro de uma lógica natural e normal e de honestidade, né? E de uma empresa também que tenha séria. Uma cultura bacana e que seja séria, né? Sim, porque sim, acaba que o RH é aquela ponte, né? É recursos humanos, então vai falar de pessoas, né? Sim. E aí eu, particularmente, assim, dentro da minha empresa, um lema, assim, que tá sempre lá é que pessoas são importantes, sempre serão, e que a gente se movimenta para levar a assertividade através de pessoas para que empresas cresçam de forma mais saudáveis e que mais famílias sejam abençoadas. Então, assim, eu acho que falta, sim, por uma questão cultural do povo, entendeu? Então, assim, agora, de um tempo para cá, acredito que, por conta até desse movimento que os coaches criaram, né? De muitas pessoas irem se posicionando aí na internet, Paulo Vieira, Wendel Carvalho, Pablo Marçal, parte dessa galera tá, sim, sendo acordada no sentido de buscar esse lado dessa habilidade de... Proatividade, né? De proatividade e de uma entrega além do que é pedido, né? Porque, assim, pessoas que entregam além do que é pedido vão se destacar. Ponto. É fato. Então, assim, não adianta uma pessoa querer receber só pelo que ela é paga. Porque existe um alinhamento de expectativas, claro. Óbvio, ele tem que existir, mas os profissionais que se dispõem a falar, olha, estágio, por exemplo, às vezes é uma contratação de estágio dentro de um escritório de advocacia. As pessoas que falam, né? Eu não estou preocupado com a bolsa, eu estou no momento que eu quero aprender. Pô, esse cara né? me ganha. Esse cara me ganha. Essa mulher, então, esse cara. São pessoas que trazem o que, de fato, a depender, o escritório também precise. Porque, assim, tem uma questão que precisa ser analisada no sentido de o que essa empresa está querendo, né?
Tá desenhado, tá com clareza o que essa pessoa quer em relação a essa pessoa que vai ser contratada? Tem treinamentos para essa pessoa caminhar e entender também que ela vai crescer estando ali? Tudo precisa ser visto, mas os profissionais que se dispõem a entregar além se destacam. Sim. E aí a gente vê como que a mentalidade determina onde a gente vai chegar, determina os caminhos que a gente vai trilhar. E aí por isso que eu falo, as crenças, elas são determinantes. E aí por isso o coaching entra tanto nessa questão dessa análise. Por quê? Porque coaching sempre vai trazer a questão das crenças de forma muito intensa. E crenças são mutáveis, né? A gente tem o poder, ou com forte impacto emocional, ou por repetição. Busca ler um livro, né? Assiste uma série que vai mudar a tua mentalidade em relação a determinado assunto. Então, assim, as crenças, elas predominam em relação ao colaborador. Não adianta chegar e falar assim, eu quero este perfil, esse perfil comportamental aqui, eu quero uma pessoa dominante. Aí vamos pensar aqui no seguinte, não vamos construir a imagem do Romário hoje, tá? Mas vamos trazer a imagem do Romário dos anos 90 e poucos, 2000, tá? E vamos, em contrapartida, trazer a imagem do Bernardinho, o técnico da seleção de vôlei. São dois perfis dominantes. Só que se a gente olha para o Romário de 2000, como que ele se comportava, apesar do perfil comportamental dele? Era um tubarão, era dominante. Mas e aí, eu quero ter uma pessoa que todo final de semana está querendo sair na minha equipe? Ou eu quero ter uma pessoa com valores pautados já em família, desde que entre? Né? Então, assim, muita coisa precisa ser observada. Contratação não é tão simples. Não é porque uma lá na receita frente, de bolo. lá na frente vai fazer diferença. E faz. Vai fazer, porque se você pensar a curto prazo, esse perfil aqui até te atende, mas e a longo prazo? Porque... E o impacto disso na equipe? Exatamente. Não, e assim, isso é um ponto aqui a ser levantado interessante. Eu já tive uma colaboradora que ela era muito boa de venda, muito boa. Ela é excelente, só que tinha muitos problemas comportamentais, né? E aí... tipo, contaminava todo o ambiente. O ambiente ele ficava pesado. E em algumas situações, confesso até que ela me manipulava a ponto de eu não conseguir enxergar ali a situação. Assim, um troço bem pesado mesmo. Mas vendia muito. É a mesma coisa do Romário. Vale a pena eu ter um Romário no meu time, mas que... O Romário dos anos 2000, mas que né? briga com... dos anos 2000, até porque eu amo o Romário. Eu também. Sou fãzaço. Eu também. Mas o cara que, vai lá e desestabiliza a equipe, né? De repente tira um foco e tal. Então, assim, tudo também é propósito, né? Qual é o meu propósito ali, né? Também dentro do escritório, né? Porque pode acabar, pode ser uma hora, pode ser muito bom, e pode ser uma hora também que... Por isso que tem que ter clareza. A cultura, ela não pode ser um quadrinho que tá colocado... Aquilo tá no site, né? E aí você chega pro dono do negócio e fala, tá, mas quais são os seus valores vivenciados no dia a dia? O que de fato é a sua empresa? O que você leva para os seus colaboradores para eles, na vivência, conseguirem passar naturalmente para os seus clientes? Porque tem que ter congruência em tudo. Então, assim, essa questão da cultura, dos valores instalados, da clareza do que se busca, ela é muito importante. Porque no final a conta vai fechar ou não vai fechar. Então, não tem como tirar da contratação e da equipe que quer ser montada, do que é desejável, os valores pessoais. Porque por mais que a gente possa ir mudando algumas coisas, mas quando eu estou instalando uma cultura, ou quando eu quero manter uma cultura que já está instalada, eu preciso de pessoas que comuniquem com aquilo. Então, o que eu quero? O que é ideal dentro desse cenário? Tem que ser visto. Porque, por exemplo, você falou dessa colaboradora. Às vezes, é um momento que, tipo assim, caramba, eu tô de um jeito que eu preciso alavancar as vendas. Na conta que eu faço, me vale ter uma pessoa que nem tá tão alinhada com os meus propósitos, mas para eu organizar a casa aqui por um X tempo,
Agora tem que ponderar o que isso vai causar na equipe. Uhum. Tudo é uma balança, tem que ser pesado, não tem como. Sim. Em algum momento chega a conta disso aí. Então, assim, os estudos apontam o seguinte: 9 em cada 10 colaboradores. Isso é muito sério. 9 em cada 10 colaboradores, quando eles são contratados só pelas competências técnicas ou por vivências passadas, eles vão ser demitidos por falta de competências comportamentais ou emocionais. Então, assim, é um número muito alto. E isso está sendo falado para quê? Ah, é só o colaborador que não é bom? Não. Não é só o colaborador que não é bom. Às vezes a empresa não tem essa clareza ao contratar. E aí contrata uma pessoa para tapar buraco. Ó, isso aí que você falou é espetacular, porque é exatamente isso. E de um tempo pra cá, sabe o que a gente começou a fazer? Quando a gente... Porque isso também, pra quem acredita, ok, também pra quem não acredita, os haters aí, tudo bem? Um abraço, beijo pra vocês. Te amamos, comentem bastante. Eu penso o seguinte: quando eu quero contratar um colaborador, um estagiário, um associado, eu começo a falar as características dessa pessoa e o que ela vai exercer dentro do escritório. Alinhar, né? Olha, vai ser na corretora também, né? A gente faz a mesma coisa, ó. Vai ser uma pessoa que seja proativa, que queira crescer, que mais o que, amor? Fala aí que a gente fala. A gente fala... A gente vai listando as qualidades que a gente imagina, né? Sim. Naquele colaborador. Depende de qual setor vai... Dependendo do setor, claro. Porque aí são particularidades específicas, né? Exatamente. E é impressionante quando a gente começa a alinhar isso, o perfil, ó, a gente quer uma pessoa mais experiente, uma pessoa que seja mais séria, uma pessoa assim. É impressionante como... Na hora que você tá... Que agora eu não vou fazer mais, né? Quem vai fazer vai ser você. Mas quando eu fazia meus processos de contratação, quando a pessoa começava a me dar as respostas, eu ficava assim, cara, é essa pessoa, é esse cara. É ela, essa pessoa, ela é perfeita pro cargo e tal, não sei o quê. Obviamente que a gente fazia lá o teste dos bichos, né? Que não é nenhum primor ali de teste para avaliar o perfil. É o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo para você ter ali uma noção do perfil comportamental. Se é um tubarão, se é um lobo, se é uma águia, ou qual é o outro? Gato. Ou se é um gato, né? Então, assim, para advogado que vai ficar ali, principalmente no dia a dia, eu gosto muito do cara que é lobo, ou da mulher, tanto faz, que é lobo, e ao mesmo tempo ele tem um pouco do gato ali ressaltado. Porque eu penso que o advogado, e eu sou o inverso disso, tá? Mas eu não tô no operacional. Então eu penso que o advogado... Entende? Olha o que você colocou. Eu não estou no operacional. Então, assim, Sim. é uma vaga, se for operacional, a clareza em relação à vaga. Sim. Né? Sim. Porque é diferente você contratar um advogado que vai lidar com o cliente de um advogado que vai ficar fazendo peça e revisar a peça. São perfis prazo, completamente diferentes. Prazo. E o gato, eu penso do gato porque o gato normalmente, para ele, os resultados são importantes, mas para ele é mais importante o grupo, né? Então ele valoriza muito o grupo, né? E como você sabe, eu tenho um perfil de gestão que é um perfil mais próximo, eu sou aquele cara que está ali, o que está acontecendo? Tanto é que essa colaboradora que estava causando problema, eu acho que eu chamei ela para conversar umas 3 ou 4 vezes, para ver se melhorava, para ajustar. Olha, minha amiguinha, assim, não tá legal e tal, mas não fluiu a ponto de a gente ter que demitir, né? Promover o mercado de trabalho. Mas eu penso que é muito importante, né? Assim, talvez isso para alguns advogados que estão assistindo a gente, que acompanham aqui o podcast, eles falam, cara, o que é perfil comportamental, né? Que doideira é essa? Porque isso você falou, até porque eu fazia isso antigamente. Eu só comecei a fazer dessa forma, com os testes, porque eu fiz a formação em coach, Master Coach, né? Então, se não fosse isso... Não, e analista comportamental, tem isso também no meio do caminho, né? Eu tenho a formação em análise de perfil comportamental. E dentro da minha empresa, a gente faz a análise dentro da teoria DISC. Tá? Que é muito mais completa. Bem mais completa. Mas aí, assim, só para dar uma pincelada... Para quem não está entendendo nada que a gente está falando. Para quem não tem
nenhum entendimento, assim, de análise de perfil comportamental, eu sempre gosto de colocar a seguinte forma de pensar, no sentido de construção mesmo, né? Perfil comportamental. A gente tem o nosso perfil, né? Que ele pode passear sendo até 3 predominantes, ou a gente tem só um predominante, ou 2 predominantes, ou até 3 predominantes dentro dos 4 que existem. Então, são 2 perfis com foco em resultado e 2 perfis com foco em pessoas, tá? Dominante, influente, estável e conforme. O dominante, maior característica dele, ser diretor, ser ali aguerrido, impulsionador, tem foco em resultados e em resultados com quantidade. O influente é aquela pessoa extrovertida, expansiva, relacionável, comunicador nato. Vai fazer networking com facilidade. Foco em pessoas e pessoas com quantidade. Né? Muitas pessoas. Sim. O estável é aquela pessoa que dá o equilíbrio no mundo e nas relações. É a pessoa que planeja, é a pessoa que é mediadora nata, é aquela pessoa que não gosta de conflito. Tem o foco em pessoas e em pessoas com qualidade. Então, é importante que as pessoas se relacionem bem para o estável. O conforme é o analítico. Ele tem necessidade de trabalhar com resultado com qualidade. Então, o conforme, ele precisa de dados, de fatos. Regras. Manuais. Então, manuais. É aquela pessoa que, tipo assim, vai comprar um carro e se tiver um manual de, sei lá, 120 páginas... Ela vai ler. Ele vai ler. Então, cada perfil tem a sua potência. Agora, vamos construir aqui um pensamento. Eu, Nídia, meu perfil é ID. Eu sou 92 influente, 63 dominante. Então, eu tenho foco em pessoas e em resultados. Só que eu venho do mundo corporativo do varejo. Então, eu trabalhei com metas e metas aguerridas. Eu já cheguei a ter metas em uma loja só de 1.400.000 no mês. Já cheguei a gerenciar uma equipe de mais de 50 pessoas dentro de uma equipe. Então, assim, metas sempre foi algo que teve muito presente na minha vida. Então, a minha dominância... ela, por muito tempo adaptada, foi muito alta. E aí ainda tem uma outra questão. As crenças, elas sobrepõem ao perfil. Então, não adianta ser só uma análise básica no papel ali de qual é o perfil da pessoa, porque a pessoa vai ter o perfil dela, óbvio. Né? Vocês têm um filho. Sim. Tá bebezinho ainda. Mas daqui a pouco vocês vão começar a perceber os comportamentos naturais dele. A depender de como o pai e a mãe vai ali conduzindo o comportamento dessa criança, vou trazer o dominante, tá? Meu filho. Meu filho, quando tinha 3, 4 anos, independia da roupa que eu falasse que era para ele usar. Ele escolhia a que ele queria. E se ele quisesse botar uma meia azul, uma meia roxa, ele botava uma meia azul e uma meia roxa. Caramba. Por quê? Porque isso fala sobre dominância. Vai falar sobre um traço de dominância. Então, o dominante, ele precisa ter um poder de decisão. Então, um pai e uma mãe de um dominante vai chegar e vai falar assim, tem essas opções aqui, qual você prefere? E aí ele vai ter a liberdade de escolha, ele escolhe. Eu quero esse. Então, o colaborador, quando a gente fala em perfil comportamental, a gente tem que olhar para o perfil. Mas a gente tem que entender que a crença sobrepõe. Né? Porque não adianta o perfil dele natural ser esse, mas se ele tiver alguma coisa que bloqueie ele de fluir mesmo no perfil dele, ele vai fluir. E isso a gente vai fazendo com técnica mesmo, com perguntas profundas, sem fazer um processo seletivo só em uma etapa, sem depois também que essa pessoa é contratada deixar ela delargada. A pessoa precisa ser treinada, tem que ter
cada vez mais as empresas precisam entender a necessidade de ter um onboard ali de recepção bem feito, bem elaborado, receber bem esse colaborador que chega, se programar para fazer isso e ter treinamentos com constância, porque hoje a gente está numa geração que, se for pensar na geração que está no mercado de trabalho, que é a geração Z, predominantemente, é uma geração que, se não entende que está crescendo e que está ganhando, estando ali, não fica. E assim, você falando isso, Nídia, me vem muito também a questão, às vezes, a questão da cultura, né, da empresa, isso fica até meio morno dentro do próprio gestor, do próprio dono da empresa. E aí, com essa questão do próprio treinamento, né, isso é uma coisa que serve não só para a equipe, mas para também quem está ali liderando. Com certeza. Sim, muito eu ia falar isso. Eu lembrei aqui quando a gente estava falando, por isso que eu tenho que ter alguma coisa para anotar aqui. Napoleão Hill, ele fala sobre essa questão de você ser muito bem pago quando você faz algo além daquilo pelo qual você foi contratado. Aí tem gente que fala assim, mas eu não fui, eu trabalhei pra caramba lá naquele lugar e ele não me pagou mais. Meu amigo, então você vai receber com juros, porque existe uma lei da semeadura que com certeza ela vai retornar na sua vida. Isso não foi à toa, né? Agora, falando desse ponto, como eu acho isso espetacular, essa questão, sou apaixonado por análise comportamental, por essa questão, e é importante, mesmo quem não vai ter ali, de repente, não tem condições, de repente, de ter um RH, um setor de RH, contratar a Nídia para fazer ali essa ponte, né, de contratação, que é super importante, porque, gente, isso vai ditar se o teu negócio ele vai evoluir, se ele vai crescer ou se não vai. E aí eu te pergunto, dentro dessas questões dos perfis comportamentais, um advogado, te dá um cenário aqui, um advogado que está aí começando, está com uns 3 anos de advocacia, ele é o eu presa, né? Ele que faz tudo. Todos começamos assim, né? Eu comecei assim, editava vídeo, eu fazia tudo, né? Editava vídeo, fazia as coisas de imagem, botava lá logo, ficava horrível. Mas a gente tem que fazer, é melhor feito do que perfeito. Do que perfeito, exatamente. Como que ele consegue ali identificar, eu preciso de uma secretária, eu preciso de um assistente administrativo, eu preciso de uma pessoa que seja de vendas, né? Você falando aí de vendas, eu também tenho muito isso do dominante e influente. Eu sou dominante e influente, só que o meu influente ele é bem alto. Então, assim, eu tenho muitas ideias, eu sou... Criatividade aguçada, Criatividade, né? Vamos fazer isso agora. Agora aqui, ó, toma aqui, o podcast. Então... E a gente oscila rápido, né? A gente muda do nada. Não, agora não é mais podcast, não, tô brincando. Agora é no estúdio. Às vezes porque é muita criatividade mesmo. Enfim, e aí, cara vai precisar de uma secretária, um auxiliar administrativo, vai precisar de um comercial, que é o básico hoje, né? Se a pessoa não faz parte do grupo que a gente faz, né? Que é a fraternidade do SAF, né? Procura lá Marcelo Saf com 2 L's igual o meu, que você vai entender o que a gente está falando. Com certeza. Procura, porque se você vai trazer diferença na sua vida, com certeza. Sim. Então vai precisar de um auxiliar administrativo, uma pessoa de vendas, e para ele poder sair um pouco do operacional, ele vai precisar de alguém que fique na operação, para que ele possa cuidar das outras coisas do marketing, da estratégia, né, do planejamento, do escritório. E eu queria que você falasse um pouquinho desses 3 perfis, né? Tá. Dentro de um escritório que está começando, quais são ali as soft skills, né? Porque a gente está falando de soft skills, gente, são as habilidades que não têm a ver necessariamente com a tua formação lá, com a tua faculdade, com o teu MBA, com a tua pós, mas são habilidades como, por exemplo, você é muito bom de oratória, você tem uma boa soft skill de oratória. Você entende muito bem, além de oratória, você é uma pessoa que se comunica muito bem, tem a comunicação muito boa com outras pessoas, networking. Então, assim,
e várias outras aí. São habilidades mais comportamentais, Comportamentais, né? exatamente. Inteligência emocional, inteligência para intermediar conflitos. Sim. São habilidades que estão além do que pode estar num certificado, né? A hard além. skill, ela é mais técnica. Então, assim, a habilidade de mexer com Excel, de PJE, sistema jurídico. Então, assim, são coisas mais... A hard skill são coisas mais comprovadas tecnicamente e habilidades técnicas mesmo. Sim. Quando a gente olha para soft skills, e aí você está falando desses 3 cenários... Que são 3 perfis diferentes, completamente diferentes. Né? Assim, eu penso que uma pessoa que ainda não está inserida nesse ecossistema, que é incrível e que a gente está inserido, e que se quer prosperar, se insira nele, procura mesmo o Marcelo Saffi. Eu entendo que, assim, o Marcelo, vai depender. E quando eu entro com a minha empresa, acaba que quando eu faço a entrevista, né, com quem está buscando contratar a minha empresa, eu falo entrevista porque é uma entrevista. Eu falo para a pessoa, olha, a gente vai ter uma reunião, mas é num formato de entrevista, porque quanto mais eu sei de você e da sua empresa, mais assertivo nós aqui como empresa podemos ser para vocês. Então, assim, depende. Porque, por exemplo, você colocou alguns cenários que, por exemplo, a depender da área de atuação desse advogado, né, que por enquanto é eu presa. É, eu presa. Né? Vamos supor, operacional, ele vai trazer um advogado júnior, ele precisa de uma pessoa para ajudar ele já em audiência, ou 2 estagiários já conseguem ajudar ele. Então, tudo tem que ser olhado assim, destrinchado. Eu sempre falo assim, a pessoa que está no cenário eu presa, pega uma listinha, pega um mapa da produtividade e aí começa. Se avalia por uma semana mesmo. Caramba, olha, porque todo mundo começa contratando uma pessoa, né? Uma empresa começa contratando uma pessoa. É difícil uma pessoa sair de eu presa para 3, 4 contratações. Sim. E aí eu vou falar de cada uma em cada cenário, trazendo esse pensamento aqui. Pegou esse mapa da produtividade, analisa por uma semana seguida mesmo. O que eu estou fazendo de tal hora a tal hora e o que está me demandando mais tempo. Então, eu vou mensurando. Essa pessoa vai mensurando isso. Mensurou isso, caramba, olha, o que está me tomando tempo é distribuir. Fazer petição. E Falar fazer com prazo. Tá. Então, pera lá. Distribuir, fazer petição e prazo, a depender de se eu tenho um modelo ali para tá direcionado, pode ser um advogado júnior, pode ser um estagiário já em final de faculdade. Então, eu vou analisando assim, quem eu contrato primeiro. Segunda contratação. Agora, o que está me demandando mais tempo é para o advogado sair desse operacional tático e entrar mais no estratégico, né? Caramba, agora o que está me tomando mais tempo é falar com o cliente. E aí, sim, falar com o cliente. Vai para uma linha de secretária, vai buscar uma secretária, tem um atendimento presencial, ou não, vai ser uma pessoa de comercial mesmo, para fechar ali já os contratos dos serviços que esse advogado entrega dentro do escritório dele. E aí tem que escolher um caminho, né? Eu venho do varejo. Então, eu entendo que vendedor é vendedor. Uma vez que o vendedor entende que ele está vendendo uma caneca, ele vai trazer os benefícios dessa caneca para um cliente ou um potencial cliente para comprar essa caneca. Com um advogado, com serviço, é a mesma coisa. Se o serviço for desenhado em forma de produto, onde uma pessoa possa estudar esse produto, um vendedor pode vender isso. Então, assim, agora, tudo é a estratégia desenhada pelo dono do negócio. Não, eu quero que o meu vendedor seja um advogado. Ok. O dono do negócio dita a regra.
Então, ele tem que ter o entendimento de que estratégia que ele quer colocar. E aí, assim, um perfil para uma pessoa que vai lidar com pessoas, depende. Vamos lá, 2 cenários aqui, rapidinho. É uma pessoa para fazer atendimento de um escritório criminal. É uma pessoa para fazer um atendimento em um escritório de saúde, que faz direito de saúde. É atendimento do mesmo jeito, mas pode ser a mesma pessoa para trabalhar nos 2 lugares? Não tem como. Porque a pessoa que vai trabalhar com saúde vai demandar um amar pessoas e gostar de pessoas e se doar. Aqui também, mas A pegada é outra. com Totalmente habilidades diferente. completamente diferentes. Então, assim, aqui a pessoa tem disponibilidade para, de repente, trabalhar num formato diferente, ser mais ativa, até, de repente, fora de um horário comercial, né? Porque criminal a gente está falando de 24 horas, a qualquer momento. Em contrapartida, saúde também. Está disposto a fazer plantão, a atender 24 horas para salvar a vida de alguém com esse atendimento, se for uma liminar que precisa ser vendida para uma pessoa, de repente, não ser retirada de um hospital. Então, assim, são perfis muito diferentes e cada empresa vai ter um perfil. Até dentro da função é diferente o perfil. Então, é muito caso a caso. Precisa muito ser olhado no sentido de clareza de o que essa pessoa de fato vai fazer. O dono do negócio precisa olhar para o negócio dele de forma particular, trazendo, sim, contextos que são pertinentes àquela vaga, mas olhando ali na particularidade, o que é aceitável, o que é inaceitável, o que eu quero, tem que ter clareza. Quando a Ellen falou sobre a questão do treinamento, que o treinamento geralmente ele é um choque até para o dono, de fato é. E eu sempre falo, faça treinamento de cultura na sua empresa nos 3 primeiros meses do ano. Porque aí você já dá uma chacoalhada em todo mundo, bota todo mundo na mesma página, sabe? Porque às vezes a pessoa vai tendo o desafio de administrar conflitos, não tem como colocar uma consultoria de RH ali, efetivamente, ou para fazer essa pesquisa de clima, levar, né, um treinamento pós-pesquisa de clima, um giro 360. Então, é importante, sim, treinar. É importante olhar para o individual, como você colocou, Ellen, porque dá uma chacoalhada em todo mundo e até no dono do negócio. Nós, enquanto empresários, estamos buscando o tempo inteiro. Sim. Marcelo acabou de citar Napoleão Hill, por quê? Porque leu. Ou leu Quem Pensa Enriquece, ou leu entrevista com... Mais Esperto que o Diabo, li também. Mais Esperto que o Diabo. Por quê? Porque a gente tem que ir reciclando a nossa mentalidade enquanto empresário para a gente estar evoluindo sempre. E se a gente evoluir enquanto empresário, e aí se a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, a gente não vai investir na nossa equipe, que é com quem a gente lida ali no mínimo 8 horas por dia, a todo momento? Então é necessário treinar a equipe, sim. Não é só contratar. É contratar de forma assertiva, com clareza sobre a vaga. Tem que ter clareza da vaga. É ter um onboard bem definido quando essa pessoa chega para apresentar a equipe, para deixar toda a equipe que já existe preparada para receber essa pessoa. Mas é também fazer treinamento e reciclar essa equipe constantemente. É porque quando você fala onboarding, tem muita gente que deve estar pensando que é colocar lá aquela cesta com aqueles materiais. Não é isso, gente. Faz parte do onboarding. Essa questão do pertencimento, da recepção calorosa, ela faz parte. Mas não é isso. Não. É um treino, é separar mesmo. É se programar para receber, sim, né? Olha que maravilha. Eu tô aqui sendo recebida com caneca, com garrafinha, com tudo lindo, com tudo colocado de uma forma bem bacana. E é legal
legal fazer isso com o nosso colaborador quando ele chega também, porque a gente gosta disso. A gente chegou Eu aqui gosto, falando da garrafinha. Nossa, que linda que ficou a garrafa de água com gás, que eu amo. É importante fazer isso com o colaborador, mas quando eu falo, é o panorama geral mesmo. É ter uma pessoa, é passar ali a cultura da empresa, mas mais do que passar, né? É separar o tempo para treinar, é dar tempo dessa pessoa errar e ser corrigida. Sim. Né? Olha, a sua função é essa, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Aqui a gente faz desta forma, ter um direcionamento, mas que essa pessoa também possa ter uma liberdade de errar e que você se programe para ter um tempo de checagem desse erro, né? Não pode, tipo assim, a pessoa chegou, você vai fazer isso. Eu acho que às vezes e não apresentar nada. Até mole demais nesse sentido. Acho que às vezes eu preciso ser mais duro, porque a pessoa erra, eu converso, eu explico, eu falo, até chegar a um limite que não dá mais e aí eu tenho que... Eu falo que tem que ter clareza, Marcelo, eu sempre falo isso, assim, tem que ter muita clareza em relação à vaga. Mas dentro da cultura, tem que ter muito claro também para a empresa e para todos os colaboradores o que é inaceitável. E o inaceitável não é negociável. O inaceitável é demissão na hora. Por quê? Porque do mesmo jeito que para contratar existe urgência, para demitir também existe urgência. Vê bem, uma pessoa que erra com o cliente, dando um exemplo aqui, que erra com o cliente, que é grosseiro com o cliente, se isso é inaceitável dentro da cultura da minha empresa, a demissão é urgente. Por quê? Tem 5 colaboradores dentro dessa empresa. Uma começa a destratar o cliente. A gente sabe que pessoas são desafiadoras, que às vezes a pessoa não tá chegando, não tá num dia bom, é ríspido ao falar. Se a cultura não é instalada de que, independente do que a pessoa traga ou carregue, ou independente de como esse cliente fale, aqui o cliente vai ser bem tratado, estando certo ou não, que aí é uma outra questão, um começa a tratar mal, aí releva, aí chama, olha, isso aqui não pode e tal. Daqui a pouco estão os 5 fazendo a mesma coisa. Contaminou todo o ambiente. E o inaceitável é inaceitável. Por quê? Porque o que eu percebo também? Às vezes, os donos de empresa, e aí eu vou focar na empresa escritório, né, de advocacia, os donos dos escritórios, os advogados fundadores, eles estão no momento que eles não querem parar para pensar em contratar ou para para pensar em treinar, e aí vão deixando. E aí vão deixando, né? Porque o ritmo de vida ele é acelerado. Só que tem que ter uma regra. E tem que estar lá na norma do escritório mesmo. Manual de conduta. Manual de conduta, exatamente. Então, assim, o inaceitável é inaceitável e ponto. Eu brinco que o colaborador, ele tem estágios, ele é que nem filho, ele entra bebezinho. Vamos pensar aqui assim, uma pessoa que trabalha na Apple, saiu da Apple e foi trabalhar na Coca-Cola. Ela tá 100% apta? Ou ela vai ter que passar por um treinamento para entender o que a Coca-Cola é, o que a cultura da Coca-Cola faz, mesmo ela tendo saído da Apple? São 2 empresas tidas como muito incrível no mercado. Mas tudo tem que ser passado dentro da cultura daquela empresa. E não adianta ter uma cultura na parede escrita que não seja uma cultura vivenciada. E uma cultura, para ser vivenciada, precisa de contratação assertiva e de treinamento constante. Porque uma empresa bem-sucedida, ela é formada por cultura viva, com valores bem estabelecidos, pessoas e processos claros. Então, assim, é necessário isso. Ser sempre bem avaliado, ser sempre bem feito. A gente está falando bastante sobre cultura, a gente está falando bastante sobre treinamento de soft skills. E uma coisa que acontece muito no nosso meio, isso é até polêmico, e hoje
Depois de hoje, eu já tô com 45 anos, já vivi um pouquinho, né? Então, talvez esteja aí no meio da minha jornada aqui nessa terra. Então, eu penso o seguinte, a gente às vezes se dedica a um colaborador, né? Isso é muito comum, né? Até na Frate a gente tem bastante relatos, né, sobre isso. A gente se dedica a um colaborador, a gente investe naquela pessoa, a gente investe em cursos de oratória e pós-graduações, o escritório vai lá, paga e, essa pessoa ela vai do nada e fala assim, beijo, Marcelo, amanhã não estou mais aqui, né? E aí o que acontece? Muitas pessoas, né, inclusive eu no passado, eu também agia assim, ficava magoado, ficava ressentido, né, com aquilo, e aí falava que nunca mais ia fazer aquilo na minha vida, porque fulano e fulana, né? E hoje eu já olho para trás, né, talvez com um pouco mais de maturidade, né? E maturidade também não tem a ver com idade, né? Acho que a gente vai aprendendo conforme as experiências e vivências. Mas hoje eu vejo que as pessoas que saíram e que ficaram... Cara, eu até mandei uma mensagem no grupo hoje do escritório, agradecendo inclusive aos que antecederam a essa equipe que está lá, porque se não fosse por eles, hoje a gente não estaria onde a gente está. E ok a pessoa ir embora, ok a pessoa não querer mais estar ali naquela equipe, fazer parte. Às vezes é até melhor que essa pessoa tenha ido embora do que ela fique ali travando o teu negócio. Porque para quem acredita, para quem tem fé, para quem acredita em Deus, né, ou qualquer outra, tenha fé em qualquer outra coisa, a gente respeita, a gente sabe que a fé, ela move montanhas. Se ela move montanhas, ela não vai mover pessoas do teu negócio para que você vá chegar onde você quer chegar. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como lidar, para quem está vendo a gente, para quem está assistindo a gente, muitos advogados empreendedores, né? Advocacia empreendedora em massa assistindo a gente aqui. Como que você... que você tem para falar para essas pessoas? Porque eu acho que vai uma coisa que vai da inteligência emocional, mas também vai muito do espiritual, não é? Eu acho que sim. Aí dentro do que eu acredito, né? E cada um é livre para acreditar e até desacreditar. Sim. Né? Hoje já é comprovado o ponto da fé no cérebro. Desde uma pessoa que ora, a um monge budista que se coloca numa posição de meditação, é comprovado o ponto da fé, que é ativado através de uma busca por uma conexão ou de interno ou com um ser superior. Então, assim, eu acredito nesse ser superior, eu sou cristã, então todos os meus valores, todos os meus princípios e tudo que eu vivo e busco desenvolver na vida tá atrelado ao modelo da pessoa que para mim é o meu melhor amigo, meu mestre, Senhor, Salvador, único, lindo, maravilhoso, Jesus Cristo. Agora, quando eu escuto do outro, eu estou ouvindo o que é verdade na vida dele. E essa é a minha verdade. Talvez algumas pessoas ainda não tenham Jesus como seu melhor amigo e tá tudo bem. Ou nem queiram ter, tá tudo bem também. Então, assim, Nídia, pessoalmente falando, né? E aí eu não tenho como colocar a minha empresa nisso, porque a minha empresa é um CNPJ. Lá a gente vai buscar construir o que o cliente tem necessidade. Agora, Nídia, enquanto pessoa, entende que nós somos espírito, né? Somos seres espirituais, que temos uma alma e que habitamos nesse corpo físico. Então, eu preciso cuidar do meu espírito, alimentar o meu espírito, buscar conexão com Deus, né? Gente, Deus é tão lindo que Ele deixou pra gente a praia de presente, pra gente dar um mergulho, a nossa energia mudar, o nosso ânimo melhorar, né? Tem o sol, tem tanta coisa de presente na natureza pra gente sentir, né, o amor de Deus por nós. Então, assim,
São várias as formas de alimentar o espírito. Eu alimento o meu através da palavra, que eu entendo que é a palavra que já está escrita e que é a Bíblia. Então, assim, a alma é o campo das emoções. É onde ali a inteligência emocional, o comportamento, habilidades, a pessoa vai desenvolvendo, a capacidade, né? E o corpo, que aí é cuidar da saúde, matéria, cuidar do físico mesmo, né? O que eu como, o que eu como e não só o que eu como com a minha boca, né? Porque eu como com os meus olhos e eu como com os meus ouvidos também para minha alma. Então, o que eu tô vendo? O que eu tô ouvindo? O que eu tô construindo a partir do que eu tô vendo e do que eu tô ouvindo? Porque, assim, se eu me alimentar de filme de terror, eu vou ter um tipo de comportamento naquele dia. Se eu me alimentar de coisas que me coloquem num cenário positivo, eu vou ter outro tipo de comportamento. Então, assim... Bom, falando para advogados, eu vou ter que falar, olha, então... É o risco do empreendimento que está na mão do advogado? É o risco do negócio. O risco do negócio está na mão do dono do negócio. Então, assim, vai acontecer? Vai acontecer. É um contrato de trabalho, não é um contrato vitalício de trabalho. Então, sim, vai ter um momento em que o colaborador vai chegar e vai falar que não quer mais. Agora, a questão é, você, enquanto dono do negócio, vai deixar de vivenciar o que você busca em ser uma pessoa melhor, em evoluir como pessoa e até como líder, né? De uma empresa, como CEO daquela empresa, por conta de uma pessoa que saiu. E, assim, eu entendo que também o relacionamento pessoal, ele pode ser construído para que essa pessoa saiba sair de uma boa forma. Porque, assim, é engraçado, mas há muito tempo atrás eu tive uma gerente, e eu vou dar a honra disso aqui para ela, porque foi ela que me ensinou isso. Você compra um carro, tá? O seu carro é 0. Aí você pagou 500 mil nesse carro. Você saiu da concessionária, esse carro já desvalorizou, certo? Sim. Tá. Mas aí você mudou o painel do carro. Você investiu e você colocou mais grana naquele painel. Botou um painel melhor. Aí daqui a pouco você mudou o pneu. O pneu que veio já não é mais o pneu que estava de fábrica. Você trocou o pneu do carro. Você investiu mais. E aí, daqui a pouco, você muda outras coisas. Você vai trazendo melhorias para aquele carro. Você vai trazendo melhorias para aquele carro. No final, você investiu os 500 mil do carro original, como você tirou ele ali da concessionária, e você colocou mais 200 mil em acessórios. Só que quando você vai vender, esse carro, talvez, ele esteja valendo 400 mil. E não 700. E aí eu trago essa analogia para esse cenário do colaborador. Não adianta você investir acreditando que você vai ter um retorno ali eterno que vai valorizar. Não. A gente escolhe fazer pelo colaborador enquanto ele está querendo que ele caminhe da melhor forma possível com a gente, né, no cenário da empresa, mas entendendo que não é vitalício. Não é vitalício. Né? A gente tem que pensar que, tá, eu recontrataria esse colaborador hoje, que já está comigo há 1 ano, né? No sentido de, eu tenho que ter pessoas comigo que, de fato, me impulsione a querer estar com elas. E eu tenho que, enquanto empresa, também construir esse cenário onde os meus colaboradores queiram estar comigo novamente. Seu colaborador, ele colocaria currículo para trabalhar com você, já tendo trabalhado com você por 1 ano? Ou ele iria para um escritório vizinho? E eu acho que isso é algo que todo mundo tem que fazer esse exercício e esse entendimento, porque, tipo assim, ok, tem pessoas que vão passar. Faz parte do risco do negócio.
A questão é, construa uma linguagem clara, né? Não fica só no campo da expectativa, eu gostaria que o colaborador X se comportasse dessa forma. Não. Tenha reuniões mensais, converse, olha, eu tenho essa expectativa para esse mês, eu espero isso, isso e isso. Vamos lá, posso contar com você nisso. Então, o alinhamento da expectativa, ele tem que existir de tempos em tempos. E construa um relacionamento pessoal bacana também. Cria um clima organizacional leve. Não é libertino, né? Não é permissivo, mas é leve. Então, assim, para que essa pessoa, quando for sair, saia de uma forma ok. E tá tudo bem, pessoas vão sair. Sim. A gente compra carro, muda de carro, mesmo tendo se apegado a ele. Então, assim, eu sempre prezo pela construção da relação boa. Uma relação boa, ela pode romper a qualquer momento. Sim. E está tudo bem. E vai existir aquela pessoa que vai ser sacana mesmo. E aí fala dela, não fala de você, entendeu, Marcelo? Exatamente. Não fala de você, não fala da Ellen, não fala de mim. Ok. E eu ainda acrescento mais um ponto, se você me permite. Eu permito tudo, pode acrescentar. Eu não posso dar tanto poder assim a essa pessoa que foi sacana comigo, que errou, que pisou na bola e que foi talvez desleal comigo de alguma maneira. Eu não posso dar tanto poder a essa pessoa a ponto de mudar quem eu sou, quem é a minha essência, por conta de um episódio Perfeito. de traição, de Perfeito, porque de senão... ingratidão, enfim, o que seja. Perfeito, imagina, senão você não é o Marcelo. Uhum. Você é o que a Rafaela faz com o Marcelo, o que o Ricardo faz com o Marcelo. Então, assim, a nossa identidade, quem nós somos, é óbvio que a gente tem o momento da raiva. Da raiva, claro. A gente tem o momento da frustração. Mas aí, assim, eu prefiro estar com o Flávio Augusto. Já teve muito, e ele fala, né? Muito bacana um reels dele, assim, um conteúdo dele que ele coloca. Que já teve muita gente que sacaneou muito ele. Mas que ele pega e bota a pessoa na prateleira do que não foi bacana. Então, assim, cada um tem que ter dentro da nossa vida também um lugar que pertence àquela pessoa. Eu não posso me tornar uma nova Nídia porque uma pessoa agiu de uma forma muito errada, sacana ou errada comigo. Eu posso sim, né, com inteligência emocional, trabalhar as minhas frustrações, ter o meu momento de raiva, que faz parte também. Sim. Ok, somos seres humanos. Inteligência emocional não é não sentir as emoções, é perceber todas elas, trabalhar elas para você não ser deselegante, mal educada, mas sentir elas sim, reorganizar o pensamento e alinhar a estratégia. Então, assim... Que bom, Marcelo, que bom. Tá num caminho bem bacana aí, né? Você não pode... Porque não tem como a gente mudar, assim, as coisas são como são, primeiro de tudo, né? E assim, eu acho que o melhor caminho nesses casos é a gente perdoar mesmo essa pessoa, né? Se ela fez algo de errado, tá bom, meu amigo, tá perdoado. Vai nessa, vai com Deus. Até porque se não perdoa, fica arrastando a pessoa com você, né? Toda vez que Exato. Toda vez que vem o pensamento, e aí é natural para todo ser humano, uma pessoa te sacaneou, pisou no teu pé de propósito, foi lá e pá, deu um pisadão. Você sente ali na hora, mas você volta a visitar aquela cena. Então, assim, a questão é cuidar para liberar o perdão, sim, para não sair arrastando um peso que não é nosso. Uma bola de ferro, né? Sim. Falando, até pegando um gancho no que você falou, Nídia, eu percebo, assim, como a gente veio... Nós fomos funcionários, né? Assim, a gente ascendeu, mas a gente também foi funcionário, então a gente já teve do outro lado. Quando a gente fala também dessa questão sobre as expectativas, da mesma forma que a gente cria hoje enquanto empregador,
expectativa em cima daquele funcionário, aquele colaborador, da mesma forma que aquele colaborador, ele entra também com uma expectativa na empresa. Então, quando você deixa de fazer isso que você falou, que é uma reunião mensal, porque é o momento também que você tem de se aproximar da tua equipe, de você ouvir ali também algo que, uma expectativa dele, ou até mesmo um feedback positivo, uma experiência que você pode implementar no teu negócio ali, de uma experiência de um outro lugar que ele trabalhou. Então, essa questão da expectativa, né, alinhada. Ajustes, ali. né? Eu sempre falo isso, ajustes. A gente precisa estar sempre fazendo ajustes. Isso é super importante. Sim, e essa questão de você, com relação a esse funcionário que vai embora, assim, eu sempre tiro uma lição positiva daquilo, assim, com certeza eu já tive alguns episódios isso na corretora, mas em todos eles eu aprendi alguma coisa. Seja como a própria, aquela que está contratando, talvez aquele posicionamento que eu tive e que talvez numa próxima vez eu não tivesse, assim, eu sempre tiro uma lição positiva, né? Não que eu vá ser diferente porque eu tô ressentida com aquilo, mas você viu de uma forma racional que aquilo ali não funciona. E eu costumo geralmente fazer isso, né? A gente avalia. Que também é ajuste. Porque se mas aí tá colocando num lugar de aprender, né? De aprender. Aí aprender é positivo sempre. A tua conta vai estar sempre no positivo porque você tá aprendendo. Então, assim, parabéns. Que todo mundo se coloque no lugar de fazer isso. Porque, assim, quando você pensa em feedback e você tá disposto a ouvir de fato, até uma entrevista demissional de uma pessoa que esteve, se você dá o espaço dela falar... Gera frutos. E podem ser frutos positivos, porque às vezes é uma coisa que você não percebeu. Então, assim, o que você está colocando, Ellen, é um cenário de aprendizado. Então, você está se dispondo a aprender. E aprendendo, a gente vai trazendo frutos positivos e crescendo sempre. Isso é muito, muito bom. Porque, de fato, eu acho que todo mundo que vem dessa base de... É muito mais fácil para uma pessoa que já foi colaborador, já foi funcionário, entender e se colocar no lugar do outro, né? Eu também falei aqui para vocês que eu venho do varejo. E do varejo que eu tô falando onde... né? É chão de loja mesmo, venda, chão de loja, atendimento de cliente, trabalhar às vezes 14 horas por dia dentro de uma loja. Então é fácil você se colocar no lugar do outro. Mas quando você se coloca no lugar do outro, a gente tem que entender que o lugar do outro nem sempre é sobre a nossa perspectiva. A gente tem que dar espaço de fala para o nosso colaborador para entender, caramba, porque lembra que a gente tem as nossas lentes que a gente vai ajustando? Então, assim, eu tenho uma crença em ser colaborador a partir do que eu fui. Eu tenho que entender o mundo desta pessoa que está comigo, porque às vezes eu estou construindo um pensamento e a pessoa está anos-luz na minha frente, ela pode me ajudar muito. Né? Então, assim, a pessoa também, quando ela tem empresa e quando ela está contratando e quando ela está treinando equipe, ela precisa sair do lugar de inflar o ego, sabe? Cara, se cerca de pessoas melhores que você, sabe? Busca pessoas melhores que você, porque são pessoas que vão fazer a sua empresa crescer. Exatamente. E eu concordo em gênero, número e grau. Eu, inclusive... Do dia eu estava escutando alguém falar sobre isso, né? Sobre você estar sempre rodeado de pessoas que sejam melhores que você. Que isso, na verdade, foi uma coisa que a minha mãe me ensinou, né, lá atrás. Ela sempre falou, procure amiguinhos que sejam melhores que você. Nunca iguais nem piores, né? Verifica bem essas pessoas, o que os pais dela são, o que eles fazem, são pessoas honestas, se não são... Então, sabe a sua mãe, hein? Minha mãe sempre falou isso e foi uma coisa que me marcou e que ficou, né? Muito sábia. E tanto é que eu tenho amigos de infância até hoje, né? Que são pessoas que estão próximas do meu convívio. E falando disso tudo, tudo, na verdade, a gente falando aqui, gira em torno... os nossos negócios giram em torno de pessoas, né? Os clientes, os colaboradores. E às vezes a gente pensa que é só o dinheiro, né, que
que o colaborador ele está buscando. E eu já vi, inclusive, colegas falarem que também são empreendedores na advocacia e falar, não, mas eu pago X, eu pago tanto. Eu penso, a minha perspectiva de como alguém que também já foi chão de loja, de shopping, de trabalhar na Tais, enfim, essa loucura toda que você sabe como é, trabalhei na Taco, né? Meu Deus. Então, que era exatamente isso, era a pessoa, mas me deu muita bagagem, sou muito grato a Taco, porque Sim. eu, limpava chão, arrumava estoque, calceiro, arara, ia pro caixa, fechava a venda, fazia tudo. É uma escola muito boa, Cara, a loja. formou porque... muito o meu caráter, assim, de aprender a ser pau para toda a obra. Então, hoje, quando eu chego no escritório, tem uma coisa que eu cobro deles, né? Eu falo, pô, cara, isso aqui, vamos limpar isso aqui e tal, não sei o que, porque já é algo meu, né? Vamos arrumar e tal, não sei o que. Eu fico até brincando, falo, aqui eu sou faxineiro, faz tudo, monto cadeira, arrumo mesa, porque eu acho que a gente precisa desse perfil de colaborador. Uma sagacidade que te dá, né? Dá muita. Uma sagacidade. Muita. Você, tipo, fica numa outra velocidade, que já é nossa mesmo do dominante, né? Mas o que eu queria te perguntar é em relação a isso, em relação aos incentivos e a própria cultura, e a Ellen também pode falar um pouco disso, trazendo mais para a área dela, a própria cultura e os incentivos. Eu, por exemplo, agora eu estou pensando em colocar o Gympass. Que legal. Por quê? Porque tem uma Bodytech aqui, né? Tem uma companhia atlética ali no Barra Shopping. Que legal. Então fica tudo perto e isso é uma forma de motivar os funcionários e diminuir o turnover, né? Sim, com certeza. Diminuir a saída. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas questões. O que é importante, tá, Marcelo? Assim, incentivos e plano de carreira bem desenhado para a pessoa entender até onde ela pode chegar e qual o caminho, o que e o como ela tem que fazer até chegar àquele lugar. Então, assim, é importante ter essas avaliações trimestrais, semestrais, ter incentivos, sim. Incentivos, seja de Gympass, seja em valor, premiação, seja em viagem. Por quê? Porque diminui, né, a rotatividade, diminui o turnover, mas também é um estímulo a mais. Eu acho que, assim, a pessoa ela não tem que ser premiada pelo que é o básico ali dela, né? O básico é o básico. A gente tem um combinado, tem um contrato, é uma relação estabelecida de negócio, de trabalho, onde ela tem isso aqui para entregar. Mas eu também entendo que quando a cultura ela vai ficando cada vez mais viva, quando cada vez mais é instalado esse ambiente onde a equipe é colaborativa, onde a equipe chega junto, onde a equipe tá ali, ou alguém da equipe se destaca, eu entendo que tem que ter os diferenciais. E aí, assim, Gympass não, é uma coisa que você acaba dando como algo de diferencial competitivo mesmo, né? Assim, é diferente. Uma pessoa tá num escritório e a pessoa tá num escritório que tem Gympass. Então, é um diferencial competitivo para você atrair profissionais diferenciados e reter esses colaboradores, né? Porque é importante ter esses diferenciais. Agora, além disso, o plano de carreira bem desenhado e apresentado faz com que, né, essa pessoa também se mantenha. Outra coisa é o advogado que permite que qualquer colaborador dele empreenda dentro do escritório. Então, assim, você está dentro desse ecossistema que a gente faz parte e, assim, o que mais tem é parceria, né? Sim. Então, por que não fazer uma parceria com o teu próprio colaborador? Seja ele quem for. Sim. Da pessoa que faz a faxina, né? Eu estava fazendo uma reunião com um advogado de trabalhista, né? Dentro desse ecossistema. Estou fazendo agora, a minha empresa está conduzindo o processo seletivo dele. E ele falou, eu tenho advogados que 4, 5 vezes por ano ganham 40 mil, 50 mil.
porque empreendem aqui. Então, isso é um super diferencial. E aí, volto a falar, por quê? Porque a geração Z, que é essa que está aí no boom do momento para serem contratados, e é a mão de obra que tem disponível em maior quantidade hoje no mercado de trabalho, se não entender que está crescendo, não fica. Então, o advogado que também não reavaliar e não reestruturar o mecanismo dele de programas internos, vai perder. E também não adianta só também ter vários incentivos, né? E o ambiente ser péssimo dentro, né? Porque eu vim de muitos escritórios de contencioso de massa e que faltava muito ali, hoje, olhando de fora, e foi uma coisa que eu sempre coloquei na minha mente que eu ia fazer diferente, que era muito tóxico, né? Os ambientes, na maioria desses escritórios de contencioso de massa, pelo menos durante o tempo que eu trabalhei, era uma loucura. Tipo, assim, não tinha uma cultura pré-estabelecida, um advogado querendo ser maior do que o outro, e as pessoas ali se sabotando, enfim, uma coisa assim de louco, parece até de novela. Mas a maioria dos escritórios, naquela época, hoje eu não posso dizer, mas naquela época a maioria dos escritórios eram assim. E falando do incentivo, né, ainda, a gente vê muito isso também na questão do plano de saúde. Muito. Né? Plano de saúde, assim, se parar para pensar, e aí você fala disso com muito mais propriedade, né? Mas o plano de saúde é algo que, se a pessoa pensar em pedir demissão, ela abre mão de pedir demissão, porque o plano de saúde é uma segurança para a saúde. Então, a pessoa se movimenta em relação a muita coisa dentro de uma empresa por conta do plano de saúde, porque quando a gente fala de saúde, a gente está falando sempre de uma urgência. E a gente está falando sempre de um valor primordial na nossa vida. Gente, a gente está respirando e a gente nem pensa que a gente está respirando, né? Mas no Covid todo mundo tinha medo de ficar sem respirar. Então, o plano de saúde, ele segura aí, deve diminuir muito o turnover. E não é algo que é praticado. Não é algo que é muito difundido e muito praticado, pelo menos não em escritórios de advocacia. E aí tem planos, né, com participação, tem diferença entre 5 vidas, 10 vidas. Como que é isso? Então, na verdade, o que eu vejo em algumas empresas relacionado ao até um pouco de falta de conhecimento. Porque no plano de saúde, quando você dá a possibilidade do funcionário ter o plano de saúde, ainda que a empresa ela não venha custear 100%, ela vai custear 50% ou percentual, ou às vezes o próprio funcionário pague integralmente o seu plano de saúde, desde que não supere 30% do valor do seu salário. Ele pode pagar, e aquilo só pela empresa dar essa possibilidade dele ter um plano através do CNPJ da empresa, já é um benefício. Então, você não precisa simplesmente... E ele valoriza. Porque é o filho, é o marido, né? Exatamente. E se ele for pegar esse mesmo plano que ele está fazendo através da empresa, for ver aí no individual, ele vai pagar quase que o dobro. Então, eu vejo que, até mesmo quando eu era funcionária, eu mesma, quando eu estava numa empresa e eu estava buscando ali no mercado de trabalho, ou era chamada para processo seletivo, aquilo que a principal benefício que eu olhava era se eu tinha uma filha pequena, então tinha que ter plano de saúde. E a primeira coisa que eu vi era, tem plano de saúde? Se não tinha, eu sabia que eu não iria arriscar. E assim é como um funcionário que está numa empresa. Ele vai pensar 2 vezes antes de ter, não só o plano de saúde, mas um plano odontológico, que o custo é baratíssimo. Ah, é verdade. O plano odontológico. É um diferencial, né? E é um diferencial que se a empresa olhar e pensar, se retém pessoas boas, tá valendo. Lá na corretora mesmo, a gente já evitou sair uma colaboradora que que fazia a diferença no setor de vendas. Ela estava sendo abordada por uma outra empresa, mas ela nos confidenciou que não queria ficar por conta do plano de saúde. Então, assim,
O plano de saúde, né, você tem estabelecido lá os benefícios para o funcionário, não é necessariamente o dinheiro em si. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer diferença dando um aumento, mas e a gente fica pensando, pô, se eu der um aumento, vai aumentar a minha despesa com verbas trabalhistas, né, no final das contas. Então, se você der, e isso não incide nas verbas trabalhistas, você pode melhorar as condições de trabalho para o teu colaborador, oferecendo só a possibilidade de ter um plano, você não precisa custear esse plano, mas só dá a possibilidade de ter esse plano já que seja descontado no contra-cheque, como é que eu posso dizer? Esse benefício. Talento, né? Esse talento, esse funcionário que faz a diferença, você consegue manter ele na tua empresa por conta desses benefícios que são aplicados dentro. Porque foi o que a Nídia falou. É um diferencial. Às vezes, não é nem só por ele, mas é por ele, pelo filho, que ele sabe que se ele fosse fazer isso por fora ia ser muito mais caro, né? Ou pela esposa, né, que está pagando ali por fora, e aí se ele fosse pagar isso no individual seria muito mais caro. Então, essa pessoa repensa. Nós mesmos, como colaboradores, a gente repensava, vou sair daqui, vou perder o plano de saúde, como é que eu vou fazer? Então, preciso me adaptar, preciso melhorar e tal, tenho que dar uma segurada. Mas isso também vai muito, né, Nídia, de qual é a filosofia do escritório da empresa. Exatamente. Porque tem empresa que não pensa em ter, não é o perfil lá do escritório nem da corretora. Porque a gente pensa em ter aquele colaborador ali há bastante tempo com a gente pensa a longo prazo, né, daquela pessoa crescer, evoluir, ocupar novos cargos, chegar a um ponto de liderança, né, e conduzir equipes. A gente pensa nesse sentido. Toda vez que eu vou contratar, eu penso nisso. Agora, tem gente que não pensa. Mas aí entra na questão dos pilares, dos fundamentos dessa empresa. Uhum. Então, se aqui, dentro do pilar cultura viva, o valor que está inserido aqui, e não é o que está pendurado na parede, né? Uhum. É o valor real mesmo, o que de fato é importante para essa empresa. Se isso aqui é um valor, ele vai fazer isso, né? Ele vai buscar isso. Agora, pode ser que essa empresa não tenha isso. Pode ser que essa empresa queira estimular esse ambiente competitivo. Pode ser uma empresa que queira governar no caos. Uhum. Aí é a questão da cultura da empresa. Então, Sim. assim, tudo vai falar sobre a crença de quem fundou essa empresa. O que essa pessoa buscou construir. Porque, assim, tudo, né? A empresa é CNPJ não tem coração. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que para tomadas de decisão, a empresa precisa ser vista como empresa. Mas quando você fala de uma empresa, ela surgiu a partir do coração de alguém. Então, tem uma cultura que é estabelecida pelo CPF atrás do CNPJ, ou pelos CPF, se a gente está falando de uma sociedade. Uhum. Então, assim, tudo vai depender da cultura viva aqui. E a cultura viva vai moldar as pessoas que vão estar nessa empresa. Uhum. E os processos estão alinhados também, a forma, né, de execução desses processos. Então, assim, para mim, é inegociável. Dentro de qualquer empresa, esses 3 fundamentos. A cultura viva com valores bem instalados e bem claros. Pessoas que sejam conectadas diretamente com essa cultura. Uhum. E processos claros para essas pessoas poderem trabalhar, executar as suas funções, entendendo também de que forma que elas têm que fazer isso. Então, assim, quando a empresa tem clareza desses 3 fundamentos, ela também vai apontando para outros caminhos. E aí, a depender do que seja essa cultura, plano de saúde é inserido. Eu já fiz consultoria, né? A minha empresa já fez consultoria de RH para uma empresa, onde foi meta. E a empresa batendo, foi, se não me falha a memória, 3 milhões ou 5 milhões ano, eu não lembro. Mas o plano de saúde entrou na empresa a partir de uma meta alcançada. Olha que então, legal. por um ano, os colaboradores se mobilizaram, alinharam mesmo
E a empresa passou a custear plano de saúde para todo colaborador depois de 1 ano. Então, tem a data certinha de entrada, que é a data que foi contratado lá, o plano de saúde. É assim, né, Ellen? Uhum. Isso. Aí tem a data lá. Colaborador, depois de 1 ano, tem o benefício de solicitar o plano de saúde, de querer o plano de saúde, e a empresa custeia. Mas por quê? Por conta de uma meta que foi estipulada. Então, assim, a estratégia sempre vai ser do dono do negócio. Agora, eu quero deixar aqui um alerta no sentido de, às vezes a pessoa acha que a demissão, o custo da demissão vai ser só o custo trabalhista, mas não é. Né? Se a gente pensar aí que um gestor para treinar essa pessoa... Eu ia falar sobre isso. Se a gente para pensar que tem todo o parar do escritório para receber uma pessoa nova, num salário base aí de 1.500, o custo, além do que é trabalhista, fica em pelo menos R$12.000. E aí, se a gente olha ainda para o seguinte, uma empresa que tem esses pilares, esses fundamentos bem definidos de cultura viva, pessoas alinhadas a essa cultura com valores claros e valores congruentes, e processos bem definidos também, uma cultura instalada aumenta em 2 vezes a potência e o lucro dessa empresa. Uau! É muito forte isso. Então, assim, às vezes o pensamento de escassez, não, eu não vou contratar uma empresa para treinar a minha equipe. A pessoa está pensando pequeno. Ou até mesmo a questão do plano de saúde. Não vou pagar porque é muito caro. Gente, não, plano de não saúde é. de Gympass. Não é, cara. E o tempo de ausência desse funcionário que tá aí no SUS procurando atendimento para ser atendido, às vezes não é algo, uma urgência que vai ali, se consulta, mas Vai ter talvez que ir numa UPA, né? fazer um tratamento que precise realmente de um acompanhamento. O fato de você pensar também no colaborador e o tempo de ausência que essa pessoa que faz diferença no teu negócio vai ficar porque não tem um atendimento de qualidade, né? Ou não pode fazer um tratamento, ou até um tratamento preventivo, né? Então, se você pensar em tudo, eu atendi recentemente um restaurante que é novo aqui no Rio, um do shopping aqui do Rio de Janeiro, e que eles são de São Paulo e estão num shopping aqui no Rio de Janeiro. E eles estavam vendo a questão do plano de saúde. Por quê? Porque para você treinar e abrir, para você treinar todas as pessoas, os garçons, a cozinha, aquele chefe que veio, que foi treinado também, que foi treinado em São Paulo, ficou não sei quantos meses em São Paulo, estava vindo para o Rio, enfim. Tudo isso, o modo de apresentar a comida, né, de tudo isso. Treinamento, né? O treinamento que tem que ser feito. Se você não atrair aquele candidato e manter ele ali, para ficar diante de tudo que ele passou de treinamento, você vai perder ele, ainda mais dentro de um shopping que a rotatividade, né, é um abordando o outro. Teu concorrente tá do lado, você faz amizade e tal. Exatamente isso. A retenção é algo, tem a atração, mas tem a retenção. Isso tudo precisa ser visto e precisa ter estratégia em relação a isso. Por quê? Porque se isso não é feito, pode sim. Né? Alguém pode ir lá com uma varinha de pescar, jogar e pescar uma pessoa dentro do teu negócio. Entra no risco do empreendimento. Então, assim, ter planos claros e estratégias claras de retenção é muito importante para qualquer negócio. E aí vai da mentalidade de quem faz a gestão desta empresa. Entender que caminho eu quero seguir, qual a cultura que eu quero instalar aqui e quais são os valores. Porque talvez a pessoa, se for a dona do negócio e não tiver esse amor por pessoas e essa vontade, assim, ou entender de uma outra forma, cara, eu prefiro dar grana pra galera e aí a galera escolhe o que vai fazer, seja o que for. Mas esse plano de retenção, em algum momento dentro da empresa, ele precisa ser instalado. Porque é justamente um plano para reter. E reter o quê? Talentos. E não, às vezes não é só o dinheiro que a galera quer, entendeu? Até quer, falam que quer. Não, eu prefiro o dinheiro.
Mas só que tem coisas que vão além, né? Que a pessoa, às vezes, o gestor ali, ele não está atento a isso. Né? Lá na corretora também a gente tem um seguro de vida, né? E aí entrou uma colaboradora e que ela falou, não, ela queria, não, eu quero, quanto é que eu vou ganhar e tudo mais. Quando eu falei que tinha seguro de vida, não, eu preciso dos dados para fazer o seguro de vida. Mas de quanto é? Aí ela começou a se interessar, quanto é? Ah, eu posso botar quem para receber como beneficiário? Ah, eu tenho 3 filhos, eu posso... Tipo, já desperta aquela consciência, tipo assim, cara, vou ter um seguro de vida, eu tenho aqui, eu tenho minha família, se acontecer alguma coisa comigo, eu tô resguardado. Então, aquilo que teoricamente não seria um fator de interesse, mas só o fato dela sentir que aquilo você está sendo valorizado. É um diferencial competitivo que despertou um interesse maior em relação à vaga, né? Uhum. Exatamente. A gente tem que olhar para isso, assim, tem que existir diferencial competitivo sempre que possível. Foi muito engraçado que esses dias eu estava fazendo uma reunião, né, de uma pessoa que a minha empresa também está conduzindo aí um processo seletivo, e aí a pessoa fechou várias coisas. E olha que legal. Uma advogada, dentro da equipe dela, ela preza por contratar mulheres, né, no escritório dela. Uhum. E... É igual a minha corretora. Na sua corretora também? Eu na minha empresa também. Eu priorizo, sim. E... Gente, assim, é aquilo, né? A gente tá numa festa. Quem escolhe a trilha sonora e o que o DJ vai tocar é o dono da festa, certo? Sim. Você não tá num aniversário, aí tá tocando rock e você vai falar assim, ei, olha, eu quero ir embora porque não gosto de rock, ou muda aí porque eu não gosto. Então, assim, uma empresa... Sim, não é uma democracia. Tem regras... Eu sou o ditador da minha empresa. Tem regras no claras bom sentido, é claro. que são escolhidas pelo dono da festa. Então, assim, na minha empresa também é assim, priorizo mulheres, priorizo mães, né? Que geralmente é mais desafiador, até por conta da minha história. Eu fui mãe, eu engravidei com 19 anos, eu engravidei com 18, fui mãe aos 19, então eu Você sei... foi com 20, né? Eu sei o quão desafiador é uma mãe se movimentar. E eu também sei que mães que verdadeiramente querem construir algo para elas e para os filhos, eu sei que elas têm um motivador além delas, né? Existe um porquê ali que, cara, a gente vira leoa, vira... Tá muito bem estabelecido. Filho faz a gente conseguir fazer coisas incríveis. Sim. Então, priorizo. E aí... Essa questão, assim, né, dentro desse ecossistema que a gente está instalado, o SAF fala muito sobre a questão do salário emocional, né? E ela descobriu que uma das colaboradoras dela estava com a avó internada e a colaboradora tinha um cachorrinho e estava precisando ir visitar a avó. E aí ela mobilizou a secretária no escritório para conseguir uma pet, para pegar o cachorro, quando a colaboradora entendeu o que estava acontecendo, foi uma clínica, um hotelzinho de cão, batendo lá para pegar o cachorro para ela poder ir visitar a avó. Então, assim, gente, vamos lá. Ok, empresa é um CNPJ, fato, mas pessoas se relacionam com pessoas. Então, a depender da relação que o seu colaborador, Ellen, estabelece com você, a depender da relação que ele estabelece comigo ou com você, Marcelo, a forma de saída, de se manter e de agir vai ser outra. Então, isso precisa ser avaliado e sempre muito bem avaliado, porque pessoas se relacionam com pessoas. Sim. Sim. Sim, muito bom. Bom, a gente já até estourou o nosso tempo aqui. Sério? Né? Sim, já falamos mais de 1h30. Antes de finalizar, eu tenho um recado final, mas antes de finalizar, eu quero te agradecer muitíssimo
pela sua disponibilidade, Nídia. Poxa, foi ótimo. Acho que a gente tem que marcar mais vezes, porque tem muito assunto pra gente falar. Você vê, passou 1h30, a gente nem sentiu aqui. Verdade. Tempo voou. Foi muito bom. Minha Amei. gratidão. Minha gratidão por você ter vindo hoje. Tá? Muito obrigada, Nídia. Também foi um aprendizado pra gente, né? Porque a gente precisa sempre estar se atualizando e a gente também como gestor, como, né, a líder aí do nosso Sim. negócio, a gente precisa também Aprendendo, né? Aprendemos se alimentar muito hoje. disso, isso. Muito Ai, legal. gente, amei. Foi muito legal. E passou rápido, 1h30, né? Muito. Sim. Muita gente fala muito. Meu primeiro podcast, amei. Com Ah, vocês. que legal. Amei, amei, amei. Deixa sua Muito rede bom. social. Exatamente. Para quem quiser te contratar, para quem quiser acompanhar você nas redes sociais, deixa aí tuas redes sociais. Depois a Luísa vai colocar passando na tela. Então, Nídia Cury no Instagram. E aí lá no Instagram chega em todas as outras. Show de bola, show de bola. E você que está assistindo a gente aqui, gostou desse episódio? Olha, a partir desse episódio, nós vamos começar a publicar lá no nosso canal Benecast Oficial. Se você está assistindo o Marcelo Benevides Advogados, todos os episódios agora eles vão ser postados lá. Então, eu vou convidar você para se inscrever lá no canal Benecast Oficial para estar por dentro de todos os episódios que vão sair por aqui. Tá bom, meu amigo? É isso. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.